nada além da tua presença, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. São a verdade no seu coração e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Tua mão direita no teu coração nessa hora e fecha os teus olhos nessa hora e começa a contemplar aí, a sentir a presença desse Deus que é todo poderoso e que está aqui no nosso meio. Talvez você chegou aqui sem força nenhuma, talvez você entrou por essas portas com pouca força, talvez você entrou cheio de força. Mas o Senhor, desde a sexta-feira, que eu peço a Ele um versículo, uma direção para nós iniciarmos essa semana. Ele tem me ministrado Filipenses 4:13. A palavra é muito clara quando o apóstolo Paulo, ele começa a dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo estava preso, acredito eu que aflito, mas ele sabia em quem ele estava crendo, e mesmo preso, mesmo acorrentado, ele sabia que ele era livre naquele que o fortalecia. Ele era livre porque a alegria do Senhor era a força dele. E talvez você entrou aqui tão triste, tão desacreditado, tão desacreditada, e ele está dizendo para você nessa hora: eu sou a tua força, sou eu quem te fortaleço, sou eu quem te ajudo, sou eu quem te mantenho de pé. E é por isso que você precisa desenvolver a tua semana debaixo dessa palavra. Não importa o que acontecerá, não importa a crise, a situação, a circunstância, a enfermidade, eu tudo posso, porque Jesus e Yeshua é a minha fonte de força. Eu olho para o alto, porque eu sei de onde vem o meu socorro. O teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. E eu queria que você levantasse a tua mão direita nessa hora. Levanta a tua mão direita para o alto. Fecha os teus olhos nessa hora. Ele te toma pela tua mão direita nessa hora. Ele te diz: não temas, não tenha medo, eu estou com você, eu estou contigo, eu não te desamparo, eu não te abandono, eu não te decepciono, eu não te frustro, eu sou a tua força, eu sou a tua provisão, eu sou a tua cura, eu sou a libertação, eu sou o teu Salvador. Ora na baixê da cadarabaço e darabaxê. Eu queria que com a tua mão direita para o alto você pudesse orar nessa hora ao Senhor. Qual é a força que você precisa para desenvolver essa semana? Qual é a força que a tua casa precisa
Senhor nessa hora, porque talvez essa semana que passou, o diabo tentou te abater, mas você está de pé. Porque não é sobre você, não é sobre a tua força, não é sobre a tua pequena fé, é sobre o Deus que está contigo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas eu estou triste hoje, Ele está com você na tristeza. Eu estou feliz hoje, Ele está com você na alegria. Eu estou angustiada, eu estou aflito, eis que estou convosco todos os dias. Senhor, quero colocar a tua igreja diante do Senhor nessa hora. Quero colocar cada vida, cada coração, cada mente, meu Deus, cada família aqui representada. E eu quero te pedir nessa hora, Senhor, nos reveste de força, nos reveste de força. Tu és a nossa fonte de força. Senhor, nos leva a depender de você, nos leva a confiar em você, meu Deus, nos leva a recorrer para o Senhor independente da situação. Visita os teus filhos nessa hora, Senhor, que eles sintam agora anjos ministradores. Começa a ministrar o teu povo nessa hora. Começa a segurar na mão direita de cada um dos teus filhos que estão aqui. Sinta o tocar do Espírito de Deus nessa hora. Sinta o tocar dos anjos do Senhor nessa hora. Ele está segurando na tua mão, porque se você segurar na dele, você pode saltar. Se você segurar na dele, você pode desistir. Mas ele segura na tua mão nessa tarde. E ele diz: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Nós sabemos em quem temos crido e que tu és poderoso para fazer infinitamente mais. E nós olhamos para você nessa tarde. Nós olhamos para você nessa tarde. Nós contemplamos a tua glória nessa tarde. Nós estamos ansiosos pela tua volta, Yeshua. Vem, vem, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós somos uma igreja que deseja a tua volta. Nós somos uma igreja ansiosa pela tua volta. Então vem, Jesus. Vem. Vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Oh, meu Deus. Declare isso nessa hora. Não tem por que ter medo. Oh, Jesus. Seu nome é, seu nome é, e as todas de novo, eu creio em ti. As alquimias vem alquimia, e as todas de novo, eu creio em ti. Eu não fico no bilhete, fico no bilhete, e as todas de novo, eu creio em ti. Aleluia. Eu queria que antes de sentar, você de forma muito profética, olhasse aí no olho dessa pessoa que está do teu lado e dissesse para ela assim: se essa semana te faltar força, não tenha medo. A fonte da força estará contigo todos os dias. Diga de novo: todos os dias. E liberará tudo o que você precisa. Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora.
Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Toma o teu lugar em nome de Jesus. Ah, Jesus. O Senhor sabe quem precisava dessa palavra. Ele está te abastecendo hoje para a semana que você vai desenvolver. Não duvide. Ele está com você. Ele é a tua força. Não se distraia. Olhe apenas para Ele. Porque é Ele que tem tudo o que você precisa. Eu queria saber se nessa tarde tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez. Se tiver, levante a mão. Eu conheço todo mundo que vem pela primeira vez. Eu quero louvar o Senhor pela vida dos amados que estão aqui pela primeira vez hoje. Como é que a igreja os recebe em nome de Jesus? Essa casa é sua casa. Você veio aqui com o único intuito: adorar o teu Pai. E todas as vezes que nós adoramos ao Senhor, algo novo é estabelecido sobre as nossas vidas. E tem algo novo do Senhor para liberar sobre as nossas vidas hoje. Amém? Eu queria, queridos, deixar vocês cientes aos amados que nos visitam. Nós nos reunimos aqui toda quinta, às 19h30, na nossa Quinta do Renovo. E no domingo, no nosso culto da família, às 17h. Você é nosso convidado especial para estar aqui. E você que já é da casa, né? Sabe que a gente deve estar aqui adorando. E agora que está online, tem muito crente querendo ficar em casa porque está online, hein? Aí quando eu entrar no online e ver que tem crente, eu vou dizer, pastor, acaba esse online. Porque a gente precisa estar aqui. Algo do Senhor é liberado quando a gente está em unidade. A igreja primitiva, lá em Atos, o texto que a gente ama falar, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Há uma manifestação do Espírito de Deus quando eu e você decidimos buscar Ele em unidade, em um só lugar. Então não perca os nossos cultos presenciais, amém? Eu queria nessa hora chamar o nosso jovem aí, Carlos Eduardo, que ele tem uma palavra de dízimos e ofertas para nos ministrar, amém? Glória a Deus, graças a paz, igreja. Agora vamos que a graça do Senhor venha ser derramada sobre nossa vida. Lá em 2 Coríntios 7, vai falar: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Não adianta a gente vir com oferta, esperar os irmãos passarem pelas ofertas e depositar uma oferta em dinheiro sem alegria, sem abundância no coração, sem o prazer de Deus e o Espírito de Deus. Porque ali estaremos dando dinheiro, eu chamaria de sujo, porque não vale de nada. Mas devemos depositar com alegria, devemos depositar tudo que temos. Pode ser 2 moedas, se for uma viúva, pode ser qualquer coisa. Mas que seja com alegria, que seja com tudo que nós chamamos de coração. Porque nosso Deus abençoa com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, né? Porque nunca vai adiantar você vir aqui R$10 e dar 2, porque vai te lanchar depois. Mas não é quantidade, é qualidade. E Deus vê isso nos nossos corações, amém? Então, sempre que pudermos estar ofertando, dizimando, nós vamos ofertar e dizimar com alegria e com prazer, amém? Peço para que os irmãos fiquem de pé, para que possamos orar. Amém. Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloca diante de Ti a vida de cada um que está aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu venha, Senhor, com provisão, ó Pai. Que Tu venha, Senhor, com o Teu Espírito, com a Tua paz sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, ó Pai, derramar tudo que Tu pode sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem sobre a casa de cada um, ó Pai, vem sobre a finança de cada um aqui, Deus. Daqueles que vão depositar, mas também daqueles que não vão, ó Pai. Daqueles que não puderam vir, Senhor, mas estão recebendo de casa, ó Pai. Glorifica também a vida deles, ó Senhor. Derrama a Tua graça, em nome de Jesus, ó Pai. Pois Tu é o Deus que tudo pode, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
ao Senhor, volta do Senhor. Terra, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, só não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, viver não dá, sem Jesus não dá, viver não dá, Glória a Deus, graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Podem sentar. Nesta hora nós vamos apresentar aqui a Aurora Cecília Alexandrino Santiago. Quero chamá-la com toda a sua família. Tudo bem? Glória a Deus. Deixa eu entregar logo aqui a vocês um certificado para que fique registrado esse dia aí, eu entendi. Mas eu gosto sempre de enfatizar, queridos, que eu fico muito feliz quando uma criança ela é trazida pelos pais para ser apresentada ao Senhor. Porque os pais eles estão seguindo o mesmo modelo que Maria e José realizaram com o próprio Jesus. E mesmo sendo Jesus gerado de maneira sobrenatural, mas ele foi levado para cumprir a lei. E é interessante que quando ele chega ao templo, e Simeão está ali, já era uma idade avançada, e quando ele se depara com Jesus, ele pega o menino Jesus nos braços e ele faz uma oração de alegria ao Senhor, porque ali estava nos braços dele uma esperança. E quando cada criança vem aqui ao altar para ser apresentada, eu tenho uma honra de pegar nos braços para a gente orar, apresentar ao Senhor. Você está rindo para mim, não faça. Ainda bem que vontade daí passa, né? Mas enfim, eu fico também feliz porque cada criança que vem aqui ao altar me alegra porque eu também vejo a esperança dos novos profetas de amanhã, dos novos levitas de amanhã, dos novos ministros de amanhã. Amém? E eu parabenizo vocês pais por esse entendimento em nome de Jesus. Amém? Vou pegar ela aqui. Você vem para mim? Você está na sua mão para mim. Oi. Vou pegar aqui e ajeitar. Né? É uma bonequinha. Se fosse uma boneca. Amém? Dá a mão para cá, igreja. Assim, né? Fica mais bonito. Né? Amém. Pai, eu quero nessa hora, como sacerdote, colocar diante do Senhor, te apresentar e te consagrar a Aurora, Pai. Para que em nome do Senhor Jesus, essa criança, meu Deus, ela seja bendita em todos os dias da sua vida. Eu quero declarar, meu Deus, um crescimento saudável. Um crescimento não só físico, mas também espiritual. Aonde a cada dia, Senhor, o Senhor possa livrar essa criança de todo mal, livrar essa criança, meu Deus, do homem mal, do ser mal, da criatura mal, abençoando e bendizendo, meu Deus, essa criança, meu Deus, em tudo que ela venha fazer. Meu Pai, que em nome de Jesus haja sobre ela abundância de saúde, que haja sobre ela, meu Deus, abundância de alegria, que em nome de Jesus, Pai, assim, meu Deus, como uma semente, que essa criança, meu Deus, ela venha, meu Deus, crescer, florescer e gerar frutos espirituais do Senhor aqui nessa terra. Que ela seja, meu Deus, a resposta para a sua geração. Meu Deus, que em nome de Jesus, aos seus pais, meu Deus, eu quero abençoá-los com sabedoria. Para que nunca lhe falte, meu Deus, a sabedoria para ensinar a Aurora os caminhos que ela deve andar. Também, meu Deus, que sobre essa família, que nunca lhe falte mantimento, mas que eles estejam sobre ele, meu Deus, a bênção do mantimento,
para que em todos os dias eles possam exaltar o teu nome pela tua provisão, meu Deus, necessária para o desenvolvimento dessa criança. Então, meu Deus, assim como sacerdote, eu abençoo e consagro a Aurora diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Né? Dá uma moral, deixa eu comer com vocês aqui para a gente tirar uma foto. Agora. Toda cheia. Vai para a mãe? Parabéns, viu? Glória a Deus. Vem? Ah, tá. Glória a Deus. Queridos, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, pela sua vida hoje. Eu quero nessa hora ministrar uma palavra ao teu coração. Abre a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4, verso 17. Eu quero ler, queridos, apenas a parte B. A parte B, você já sabe, né? Aquela segunda parte que tem no texto, após um ponto. Eu quero ler com você essa parte. Eu vou ler ela em duas traduções para você. Primeiramente, eu leio na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: diante daquele em quem Abraão creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Na NVI, ele diz assim: Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. Deus que dá vida aos mortos e chama a existências coisas que não existem, como se existem. Você pode dar um glória a Deus? Feche os olhos nessa hora em nome de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa hora nós queremos te louvar e te agradecer. Queremos colocar, meu Deus, nossas vidas, queremos colocar nossos corações diante da tua palavra nessa hora. E te pedir, meu Deus, que somente o teu espírito de revelação, somente ele tenha liberdade para acessar a nossa vida nessa hora. Meu Deus, nós repreendemos no nome de Jesus toda distração, tudo aquilo que tem que impedir o entendimento e o recebimento da tua palavra, para que, meu Deus, somente a revelação do Senhor prevaleça sobre nossas vidas nessa hora. Oh Espírito Santo, nós cremos na tua presença real e palpável nesse lugar, mas que agora, através da tua palavra, Senhor, venha aos nossos corações a revelação que precisamos para sermos conduzidos para a nossa casa. Assim, meu Deus, nós oramos, assim, meu Deus, nós cremos, assim, meu Deus, nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém? Misericórdia. Deixa eu dar mais uma vez. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, aqui nós vemos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E esse versículo especificamente, nós vemos que Paulo traz uma defesa. Ele traz uma defesa sobre a justificação pela fé. E ele usa essa defesa, ele usa essa história baseado-se na história de Abraão e Sara. E ele usa esse modelo, esse exemplo, porque ele queria provar para o povo, ele queria provar através dessa carta que a salvação, queridos, ela vem pela fé. Que a salvação, ela não era por obras, a salvação, ela não era pela lei, a salvação, ela não era pela circuncisão. E ele, ao usar aqui o exemplo de Abraão, citar Abraão, ele demonstra, queridos, que através da vida de Abraão, que foi justificado muito antes da lei, que foi justificado muito antes da circuncisão, Abraão foi alguém que ele foi justificado pela sua fé. A fé que ele tinha em Deus. Então, até aqui, esse é o contexto que nós temos desse capítulo, o contexto que nós temos desse versículo. Mas quando eu volto aqui para o texto, quando eu volto especificamente aqui para essa parte que é onde o Senhor, ele chama, ele dá vida a mortos e chama a existência as coisas que não existem.
Paulo ele cita essa expressão de que vivifica os mortos, ele está automaticamente conectando a história de Abraão. Porque ele está dizendo assim, olha, Abraão, ele vivifica, Deus ele vivifica os mortos, perdão. Porque quando ele olha para Abraão, ele diz, Abraão, ele tinha 99 anos, e Abraão já estava encaminhando para 100 anos. Então Abraão, ele tinha uma situação de gerar vida praticamente morta. E ele usa a história também quando a gente olha aqui com base a esterilidade do útero de Sara, que estava aproximadamente 89 anos. Não bastava a mulher ter 89 anos, mas ela também ainda era estéril. Então, humanamente falando, a capacidade deles de gerar filhos estava morta. Eles tinham uma morte na vida deles. Porque, humanamente falando, a idade não favorecia. A genética deles, queridos, não favorecia. E a expressão que ele usa aqui, chama a existência as coisas que não existem, aponta para quê? Mesmo que diante de uma situação de esterilidade, de morte, ainda existe um Deus. Um Deus que foi o mesmo Deus que criou o Gênesis. Aquele Deus que, queridos, quando ele aponta para qualquer coisa, ele tem poder de criar. Eu posso ouvir um amém? Que independente das circunstâncias, ele é como se Paulo estivesse dizendo, queridos, olha, o mesmo Deus que criou a Gênesis com comandos da sua palavra, é o mesmo Deus que ele pega um homem de 99 anos, é o mesmo Deus que pega uma mulher que não só tinha 89 anos, mas era estéril, ele ainda continua dando ordem para que venha a vida. Ele ainda continua usando o seu poder de criar. E Abraão, queridos, ele era alguém que ele prometeu. Abraão, ele tinha uma promessa. Repita assim comigo. Ele tinha uma promessa. Agora bata no peito e diga, eu tenho uma promessa. E essa promessa se passou. Deus prometeu a Abraão, você será pai de muitas nações. E essa promessa, queridos, veio quando ele ainda não tinha nenhum sequer filho com Sara. Sara ainda era estéril. Eles não tinham nenhum herdeiro. Porque se fosse o caso, eu poderia dizer assim, é esse filho que você tem. Ele vai gerar numerosas gerações. E vocês, de fato, serão pais dessa geração grande. Mas Deus, queridos, ele trouxe uma descendência. Mas foi uma descendência tão numerosa e o melhor, do jeito dele. Ele trouxe uma descendência semelhante quando ele criou o mundo. Do nada. Quando do nada, Deus do nada, ele pegou Abraão, ele pegou Sara e ele disse, aqui agora é o cumprimento da minha palavra. É do nada. Eu cumpro as minhas promessas do nada. O nada para você, para mim já está pronto. Então olha, toma aqui. É do nada que eu crio tudo. Assim como eu criei a terra do nada, assim como eu criei você do nada, eu também cumpro as minhas promessas do nada. Porque, queridos, Deus, o texto aqui, ele deixa muito claro que somente Deus possui o direito exclusivo e soberano de criar e dar vida. E o que cabe a nós? Porque quem cria, quem dá, quem faz acontecer é Deus. A única coisa que cabe para mim e para você é imitar o que Abraão fez. O que foi que Abraão fez? Ter fé. Acreditar na promessa. Confiar pacientemente no cumprimento das promessas divinas. Foi isso que Abraão fez. Ele só fez confiar, queridos. Ele não questionou, ele não perguntou, ele não duvidou, ele só fez apenas confiar. Agora eu pergunto para você que bateu no seu peito alguns minutos atrás, que disse, eu tenho a promessa. O que é que você está fazendo com a promessa? Porque se a promessa é de Deus, você não precisa fazer nada para que essa promessa se cumpra, além de confiar naquele que prometeu. Porque nesse texto, queridos, algo fica muito claro. Duas coisas ficam muito claras. Que existe um Deus, queridos, que pegou para mim e para você. Esse Deus, ele separou sementes na minha e na tua. Esse Deus, ele pegou sementes e ele depositou essa semente para mim
e para você. E eu quero lhe dizer, essa semente, ela continua dentro de você. Essa semente que está guardada dentro de você, é quando Deus, queridos, dentro de você, Ele vai manifestar, Ele vai abençoar a tua vida e o melhor. Quando Deus ele faz a promessa dele se cumprir, a bênção não só é para mim, a bênção abençoa também muita gente. Sabe por quê? Biblicamente, Deus não precisou de muita gente. Eu posso ouvir um amém? Ele não precisou de muita gente. Deus aqui, ele precisou de um Abraão. Na Bíblia a gente vê que Deus ele precisou de um Isaac. Deus ele precisou de um José, ele precisou de um Jacó, ele precisou de um Moisés, ele precisou de um Josué, de um Sansão, de um Samuel, de um Davi. Simplesmente são pessoas que dá para a gente contar nas mãos. Mas ele pegou todos esses. Pessoas que creram, queridos, que a palavra que vinha sobre eles era uma palavra de vida. Era o suficiente para transformar a vida deles. Mas não só transformar a vida deles, era suficiente para que através da transformação da vida deles, transformasse também a vida de tantas outras pessoas. Porque até hoje, nós continuamos sendo transformados pelo que Deus transformou na vida de cada um desses. Até hoje, nós continuamos sendo impactados, queridos, por tudo que Deus fez na vida desses. Então eu quero te dizer, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Sabe por quê? Deus talvez só precisa de uma pessoa. E glória a Deus que pelo menos 50% do que está aqui disse amém. Eu estou aqui, eu creio nisso aí, pastor. Sabe por quê? Porque, queridos, quando a gente crê, quando a gente entende a promessa de Deus na nossa vida, acabou-se. Deus vai fazer grandes coisas através da nossa vida. Eu gosto de uma frase do Dr. Mauro. Ele já faleceu. Acidente aéreo, era um cara, um baita escritor, eles ainda conseguiram, continua vendendo. Mas tem uma frase que ele diz assim: a pessoa mais pobre do mundo é aquela que não tem um sonho. E a pessoa mais frustrada do mundo é aquela cujo sonho nunca se torna realidade. Essa palavra é muito forte, essa frase, perdão, do doutor é muito forte, porque, queridos, é uma frase que muita gente hoje já não sonha mais. Estão empobrecidos, perdão a expressão, estão miseravelmente pobres, porque já não tem mais sonhos. E quando ele fala, queridos, sobre pobreza, ele não está dizendo aqui sobre dinheiro, ele não está falando sobre recursos, ele não está falando sobre patrimônio. Ele está falando, queridos, que o mais pobre é aquele que não sonha. É aquele que não tem sonho. É aquele que não permite ter uma semente dentro dele. E o que ele está dizendo também, completando a segunda parte da frase, é que aquele que é mais frustrado é aquele que tem sonho, mas nunca se realiza. São pessoas que, de fato, até me permitem sonhar, mas esse sonho que você tem nunca se realiza. E aí, de fato, quando eu volto agora para esses dois textos, para esse texto, o texto deixa muito claro, querido. Existe, Deus, primeiro, que ele é criador. Mas o texto também deixa claro que esse Deus que criou tudo é o mesmo Deus, queridos, que ele continua. Ele não parou de criar. Sabe qual é o nosso problema? Nós ficamos muito presos ao Deus que criou no Gênesis. A gente acha que ele já criou lá, pronto, e acabou-se. A gente esquece, queridos, que se ele criou lá no Gênesis, ele é o mesmo Deus que ele ainda continua criando no tempo de hoje. A gente acha que ele só criou lá, pronto, e acabou-se. E ele não cria mais nada hoje. Deus, ele continua ainda criando. Deus, ele ainda continua fazendo. Deus, ele ainda continua trazendo à existência as coisas que não existem. Então, em nome de Jesus, hoje, eu quero, através dessa palavra, destravar uma autoridade na tua vida que é: chame a existência, em nome de Jesus, aquilo que já está dentro de você.
Sabe por quê? Aquilo que não existe para mim e para você, mas foi promessa dele, já existe para ele. Já está pronto para ele. Então a gente só precisa trazer existência. Porque Deus não promete o que ele ainda vai fazer. Deixa eu te dizer, Deus ele só promete o que ele já fez. Ele só traz a mim e a você o que ele já fez, querido. Talvez você está colocando a sua fé em muita gente. A gente vem aqui com a expectativa, e eu não quero te frustrar, talvez você venha hoje aqui com a fé em mim, de que eu vou trazer, sabe assim, aquilo que você precisa, você sem querer, nada contra. Mas sabe qual é o problema? É que a gente não quer colocar a nossa fé em nós mesmos. A gente coloca a nossa fé em qualquer pessoa, mas a gente não acredita naquilo que já está dentro da gente. Hoje nós esperamos, queridos, de muitas pessoas, aquilo que Deus colocou dentro de nós. Quer prova disso? O crítico que você está se tornando hoje. Você só olha para as pessoas, queridos, e vê crítica. Porque fulano não está fazendo isso. Porque Beltrano não está executando aquilo. Porque o pastor não está pregando como deveria pregar. Porque o meu líder de célula não está liderando como ele deveria liderar. Sabe o que é isso? É um sinal de que tudo aquilo que você critica é porque Deus capacitou você para fazer e não o outro. E é por isso que você só olha para o outro. Porque tudo aquilo que você critica por alguém não realizar é porque ela não tem a capacidade que você tem de realizar. Eu posso ouvir um amém? Então, em nome de Jesus, antes de criticar, entenda uma coisa. É porque a capacidade está em você. A capacidade está em você. Não está no outro, não está em A, não está em B. Ela está em você. E Deus está trazendo essa luz hoje para você, para que você entenda, para que você desperte, que olha, se você está enxergando como crítica, e quem está fazendo não, Deus quer usar você. Chame a existência, essa crítica que está dentro de você, vá lá, resolva, faça, pronto e acabou. Porque eu gosto muito quando, lembrei aqui de um pastor que ele disse que ele chegou um momento da vida dele que fez fila no gabinete. Fila de crítica. E o povo chegava e dizia assim, pastor, assim, sabe, pastor, o louvor não está legal, pastor. Eu não sei, não tem nada a ver, a pessoa não tinha nada a ver com você. Assim, estão cantando bem. Aí ele pegou e fez, a partir de agora você é o líder do gabinete. Vai lá e resolve, está legal. Aí saiu, entrou outra e fez, pastor, as crianças, assim, sabe, sem missionalidade, as crianças só estão tendo brincadeira, não tem mais palavra. Ele disse, a partir de hoje você é o líder das crianças, vá lá e resolva o problema. Ele disse, foi o santo remédio. Acabou de vir as críticas para dentro do seu gabinete. Porque, queridos, aquilo que você critica, você concorda, aquilo que você é um crítico, é porque Deus está revelando que é você que tem a capacidade de executar. Não é o outro. Em nome de Jesus. Então, pense 2 vezes agora. Ajuda eu. Em nome de Jesus. Mas não deixa de fazer, não. Faz, continua fazendo. É por isso, queridos, que Deus mostrou algo que o outro não está enxergando e você se tornou apenas. Porque ao invés de você chamar a existência o que Deus te deu, você está terceirizando aquilo que Deus te mostrou para outro fazer. Só que, queridos, como o outro não viu o que você viu, ele não vai fazer o que você é capaz de fazer. E Deus quer despertar o que está dentro de você. Deus quer despertar a semente que está dentro de você. Existe um poder divino, criativo, que ele é tremendo. Ele é impressionante, seja em qualquer área. Tem pessoas que recebem de Deus uma semente, chama essa semente à existência e transforma realidade. A gente vê pessoas em áreas, por exemplo, de negócios. Pessoas que receberam uma semente, chamou essa semente à existência e transformou não só a sua vida, mas transformou a vida de tantas outras. Eu estava em um local ontem
E eu estava conversando com as pessoas na mesa e eu estava dizendo, cara, vê que impressionante isso aqui. Nós estamos em um local que não é uma capital. Nós estamos em uma cidade que não é faz parte da região metropolitana. Mas olha o quanto essa pessoa está sendo uma abençoadora de vidas aqui nesse lugar. De difícil acesso à empresa. Olha só nessa unidade o quanto de pessoas, o quanto de funcionários ele tem. Olha o quanto isso é maravilhoso, porque olha, ele não só está abençoando a sua vida, ele está abençoando a vida de outras pessoas. Ele está abençoando a vida de tantas e tantas outras famílias. Porque, queridos, quando chega o poder da criatividade, do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, a gente não só é abençoado, a gente abençoa outros. As bênçãos germinam, ela cresce, ela dá frutos, ela alcança outras vidas. Você viu que Deus usou poucas pessoas, mas Ele usou aqueles que tinham fé suficiente para acreditar o que tinha dentro de cada um deles. Agora eu fico impressionado aqui hoje. Você já pensou se 80%, ou melhor, 70% do que está aqui hoje, tomasse posse daquilo que Deus depositou dentro da tua vida, permitisse, chamasse a existência, chamasse ao cumprimento aquilo que Deus colocou, o quanto você estaria sendo um canal para abençoar tantas e tantas outras vidas. Existe uma semente dentro de você. É você que tem que fazer. É você que precisa chamar a existência. É você que precisa trazer ao cumprimento. Porque quando a gente volta para Gênesis capítulo 1, a gente percebe-se que a fala de Deus, queridos, ela promovia a criação. Tudo que Deus falava era-se criado. Então, todas as vezes que Deus te fala algo, e eu quero te dizer que às vezes Ele pode de fato até usar um profeta para te comunicar algo que Ele vai fazer. Aquilo ali já está criado. Aquilo ali já está pronto. Talvez você já recebeu uma palavra profética. E eu quero lhe dizer, se essa palavra verdadeiramente foi profética na tua direção, aquilo já está criado. Aquilo já está pronto. Sendo que a gente perde tempo querendo criar o que Deus vai criar. Que a única coisa que nos cabe é agir como Abraão. Chamar a existência. Não desistir. Perseverar. Crer. Tomar posse. Independente. Está morto, mas ele traz vida. Ah, não existe. Está do nada. Não tem nada aqui. Ele chama a existência. Ele faz as coisas acontecer. Então, queridos, aquilo que para você ainda vai existir, para Deus já está pronto. Para Deus já está pronto. Aquilo que Ele já te prometeu já está pronto. Então chame a existência, traga ao cumprimento. E eu quero lhe dizer, chamar a existência não é você sair daqui hoje desesperado, botar a mão no arado, fazer não, queridos. Isso quem faz é Deus. É você certificar a tua fé. É você chamar aquilo que Deus já fez. É você chamar aquilo que Deus já criou. Chamar como se já existisse. Em nome de Jesus. Porque já está pronto. E eu quero te dizer algo. Quando Deus está falando, Ele não está comunicando. Ele está criando. Ah, pastor, Deus está me comunicando. Não, queridos, Ele está criando. Ele está criando. Ele está realizando. Sabe por quê? Tudo em Deus tem um fim. Tudo foi projetado para um fim. A cadeira que você está sentada, ela tem um fim. Ser cadeira, para que você de fato se sentasse. Em Deus não existe obra do acaso. Tudo está conectado para um fim e para uma continuidade. Abraão morreu, José morreu, Jacó morreu, Moisés morreu, Davi morreu, todos esses morreram. Mas hoje existe uma continuidade.
Hoje existe uma continuidade daquilo que Deus começou na vida deles. E eu e você somos frutos dessa continuidade. Eu e você somos o fruto disso que está acontecendo. Tudo foi criado nele. Tudo é direcionado a ele. Inclusive, nós fomos criados para a sua glória. Amém? Mas não é porque nós fomos criados para a sua glória que nós vamos permanecer aqui para sempre, não. O ciclo. Eu fui criado para a glória de Deus. E depois eu volto para Deus. Esse é o ciclo. Esse é o fim. E nós precisamos estar submissos a esse cumprimento. Porque quando nós entendemos de fato isso, queridos, a gente passa a ter uma experiência, a experiência do homem com Deus. E quando o homem ele tem uma verdadeira experiência com Deus, eu quero lhe dizer, queridos, não há religião, não há igreja, não há pastor, nada se compara à experiência do homem com Deus. Quando eu falo homem, eu não estou falando somente do sexo masculino, eu estou falando da criação. Porque quando nós, ser de Deus, criação, o homem, o ser humano, nós temos uma experiência profunda com Deus, queridos. A gente recebe um preenchimento que nada tira de nós aquilo que Deus colocou. Que nada tira. Infelizmente, nós estamos confundindo hoje a experiência com Deus com a experiência com a pessoa. Eu posso gerar experiências para você. Eu estou falando eu, literalmente. Eu posso gerar experiências agradáveis. Eu posso gerar experiências que lhe façam você desejar se tornar um discípulo meu, uma ovelha dessa igreja. Mas isso não se compara à experiência que você pode ter quando você verdadeiramente se encontrar com Deus. Porque hora ou outra, queridos, eu quero lhe dizer, me perdoe eu lhe frustrar. Eu sou homem, eu tenho carne, aqui dentro passa sangue, amém, querido? Minha mente também tem pensamentos. Hora ou outra, eu posso ter frustrado. Hora ou outra, eu posso errar. E sabe o que vai acontecer? Se a sua experiência for comigo, nessa hora, você me abandona, você sai desse lugar, você não volta. Mas se você tiver uma experiência com Deus, eu, A, B, C, pode fazer o que for com você, você não larga Deus de jeito de maneira. Sabe por quê? A sua experiência foi com Ele. A sua experiência foi profunda com Deus. E hoje, queridos, eu não sei se você já ouviu a frase de que a morte de uma semente é o sepultamento de uma floresta. Você já ouviu isso? Essa frase? A morte de uma semente, ela é o sepultamento de uma floresta. Sabe por quê? Porque todas as vezes que uma semente morre, pode parecer só uma semente, mas dentro dela, queridos, tinha tudo para formar uma grande floresta. E talvez existem sementes dentro de você que está morta, que poderia ter sido já se tornado uma grande floresta. Por isso que tem coisas que você precisa maquinar, pensar, entender o que é que Deus tem para a sua vida. Porque uma das maiores tragédias da natureza é quando uma semente ela é destruída, é quando uma semente ela é impedida de ser lançada na terra. É a maior tragédia que existe. Por isso que eu entendo que uma criança, queridos, ela é uma semente. Ela está sendo lançada. Mas eu e você, nós temos sementes dentro de mim e de você. Eu e você, nós temos sementes dentro de cada um de nós. Porque assim a Bíblia compara a minha vida e a sua vida. Porque nós somos semente que Deus colocou nessa terra. O meu e o teu propósito nessa terra é germinar. O meu e o teu propósito nessa terra é crescer, é florescer, é gerar frutos. Os frutos podem cair novamente na terra e gerar a grande multiplicação de uma floresta. Porque talvez alguém está dizendo assim, ainda bem, graças a Deus, que eu já tenho meus filhos, pastor, eu fui bem, eu tenho 4, eu tenho 5. Não estou falando disso.
Não faz parte. Eu estou falando sobre os frutos. Que as pessoas vão poder comer dos frutos que você gerou para se fortalecer na fé. Eu estou falando dos frutos que hoje nós estamos comendo aqui, o fruto de Abraão, o fruto de Sara. Nós estamos fortalecendo a nossa fé para continuar germinando nessa terra. É sobre esses frutos. É sobre o testemunho da tua vida. É sobre aquilo que verdadeiramente você entendeu que foi uma semente do Senhor que estava dentro de você, que você chamou à existência, você trouxe à realidade, aquilo cresceu, aquilo floresceu e você está dando frutos para a glória de Deus. É sobre esse tipo de fruto, queridos. Não se engane com o fruto da religiosidade. Não se engane com o fruto, sabe, da obrigação, da obrigatoriedade. Porque vir à igreja, voltar para casa, isso não gera fruto em ninguém. Você precisa ter sinais. Você precisa florescer. Você precisa se permitir de literalmente se transformar em uma grande floresta. Porque nós viemos, queridos, através de uma divina semente. Então nós temos algo dentro de nós. Nós viemos da divina semente. E por isso nós temos algo dentro de nós que nenhuma outra pessoa na terra tem. Tem muita gente levando seus sonhos, ou melhor, tem muita gente levando suas sementes, queridos, para dentro de um cemitério. Tem muita gente levando sonhos para o cemitério. Tem muita gente levando projetos para o cemitério. Tem muita gente levando livros para os cemitérios. Porque não entenderam a sua existência. Não entenderam a sua capacidade de florescer. Não chamaram à existência aquilo que já estava pronto dentro da sua vida. Porque quando eu falo, queridos, a morte de uma semente, eu estou falando sobre o sepultamento da floresta. Eu estou falando, queridos, de hoje, você parar, analisar para a tua idade e olhar assim, que tipo de árvore já floresceu em você? O que é que já floresceu, o que é que não floresceu? Não se preocupa, não floresci nada, pastor, não sai triste. Porque hoje essa palavra é de verdadeiramente para você começar a chamar à existência aquilo que já está dentro de você. Porque hoje ainda é tempo da gente lançar essa semente a esse mundo. Chamar essa semente à existência nessa terra. Sabe por que ainda não gerou nada? Porque ainda não foi lançada. Ainda é apenas uma promessa de uma árvore. E eu quero lhe dizer, queridos, não é propósito de Deus que eu e você seja apenas uma promessa. Não é propósito divino apenas ter promessa para mim e para a tua vida. É propósito divino que haja um cumprimento da promessa através da minha e da tua vida. Eu posso ouvir um amém? É cumprimento. É chamar a existência. Todos nós somos promessas, queridos, nessa terra. Mas isso só vai acontecer de fato quando o seu potencial for trazido à tona. Quando eu e você fomos provocados. É que eu e você vamos mostrar o que tem dentro de mim e de você. Quando a gente... Deixa eu falar agora de outra semente, de outro fruto, chamado Davi. Davi, queridos, ele não foi diferente. Davi, ele tinha algo dentro dele que nem ele mesmo sabia. Mas sabe que só quando foi descoberto? Quando ele foi provocado. E hoje eu não me importo de você olhar para mim hoje e me ver como Golias. O que eu quero é provocar a tua fé. O que eu quero é fazer você chamar a existência assim como Davi chamou. Nem Davi sabia, queridos, que quando o gigante se apresentou, ele viu que ele era muito maior do que o gigante que estava fora. Apesar dele ser pequeno, apesar dele ser novo, ele viu, queridos, que ele era tão alto. Ele viu que ele era tão forte, porque era algo que tinha no interior dele. Ele viu que aquilo que tinha no seu exterior não era maior do que aquilo que tinha dentro do seu interior. E eu quero te dizer, Davi descobriu, existe um potencial maior do que qualquer gigante dentro de mim. E não é diferente na minha e na tua. Existe uma graça dentro de mim e de você.
Existe uma unção dentro de mim e de você. Existe uma autoridade dentro de mim e de você que é muito maior do que qualquer problema que você está enfrentando. E eu quero te dizer, está dentro de você. Está dentro de você. Não está comigo, queridos, está dentro de você. O que você está enfrentando hoje, talvez está te amedrontando. Mas eu quero te dizer, não subestime o que está dentro de você. Não subestime o poder do Espírito Santo que habita em você. Sabe por quê? Quando você subestima o poder do Espírito que está dentro de você, tudo que você olha no externo se transforma em um grande gigante que está amedrontando a tua vida até hoje. Que você acha que não vai vencer. Que você acha que é só daqui para baixo. Que você acha que você nasceu para viver um bate e volta. Não, você nasceu para vencer. Não, você nasceu para derrubar esse gigante. Não, pastor, o senhor não tem noção. Ele é muito grande, pastor. Não, ele é muito grande. Enfrenta ele. Até hoje, você só está com medo. Você nem quis sequer debater com ele. Você nem sequer chegar na linha de batalha. Você está com medo. Israel, queridos, amedrontado, um exército. Sabe assim, um exército. Com medo de os caras tinham arma, mas estava com medo de fugir. Até que Davi foi provocado. E hoje, a minha intenção hoje aqui é provocar o que está dentro de você. É provocar esse potencial do Espírito Santo que está dentro de você. Por quê? Basta hoje uma palavra tua. Basta hoje uma postura tua. Basta hoje uma decisão tua. Sabe por quê? Com uma atitude tua, em 24 horas, tudo pode mudar na tua história. Você pode virar o ciclo da tua vida, mas não sou eu que vai lá na sua casa. Não sou eu que vai visitar teu casamento. Não é eu que vai visitar o teu emprego, a tua escassez. É você mesmo. Sabe por quê? O poder para enfrentar essa guerra, ele é seu, não é meu. O que está dentro de mim é o suficiente para eu enfrentar as minhas guerras. Mas o que está dentro de você é o suficiente para você enfrentar as suas guerras. Para de terceirizar. Para de colocar fé em mim. Eu já disse a você, eu sou falho, eu sou homem, eu sou carnal, eu sou pecador também. Enquanto você está esperando que eu haja por você, você está perdendo o tempo de chamar à existência aquilo que Deus já fez. E o Senhor é para quê? É para trazer essa palavra para você despertar hoje. É para você despertar hoje. É para você entender hoje que dentro de você precisa começar um fluir do nome de Jesus na tua vida. Que dentro de você tem um poder, que dentro de você tem um potencial, que o Espírito Santo ele quer fazer fluir sobre você. Hoje, irmão, Deus está chamando eu e você para viver a nossa vida ao máximo. Porque tem muita gente achando que é um mero produto de um ambiente e vítima de todas as opiniões que tem ao redor. Você não é essa pessoa. Você não é fruto desse ambiente que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Você não é o resultado das críticas do que as pessoas estão falando na direção de você. Porque a gente ouve tanta crítica que a gente fica vítima dela. E a gente começa a aceitar, eu sou isso mesmo. Não, isso é mentira do diabo. Você não é isso. Essa não é a promessa de Deus na sua vida. Sabe por quê? Eu e você, nós somos o que Deus projetou para nós sermos aqui na terra. O que foi que Ele projetou para ser aqui na terra? Ser a glória de Deus. Eita! Ser a glória de Deus aqui na terra. Ser a manifestação da glória de Deus aqui na terra. Porque não deixe, querido, esquecer que nós temos um Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Não se esqueça disso. E em nome de Jesus eu quero parar por onde eu continuo. Mas eu quero que hoje você destrave isso na sua vida.
Hoje eu quero que você levante-se em nome de Jesus agora do teu lugar. Fica de pé. E eu queria que você, sem perder tempo, mas você fechasse os seus olhos e você começasse a chamar a existência as promessas de Deus hoje aí na tua vida. Em nome de Jesus. Eu queria que você nessa hora, querido, desativasse a sua fé hoje e começasse a chamar as existências projetos. Eu queria que você nessa hora, queridos, fechasse aí com teus olhos fechados, começasse a chamar a existência uma intervenção de saúde na tua vida. Eu queria que você nessa hora começasse a chamar a existência uma família saudável. Comece nessa hora, queridos, a chamar a existência a prosperidade do Senhor, onde há escassez. Porque isso está dentro de você. Deus, Ele transformou, queridos, o barro em visão, em um cego de nascença. E é isso para Deus transformar a tua vida. Deus, Ele quer transformar a tua história hoje. Basta você crer e manifestar o que já foi plantado no teu interior. E tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir porque é promessa dEle. Em nome de Jesus. Chama a existência nessa hora. Chama a existência. Chama a existência. É promessa de Deus. Família saudável. Vida próspera. Alegria. É promessa de Deus saúde. É promessa de Deus cura. É promessa de Deus salvação. É promessa de Deus libertação. É promessa de Deus. Renuncie hoje à crítica. Porque essa crítica é porque Deus, Ele quer usar você para fazer aquilo acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu queria saber se tem alguém aqui hoje que quer tomar uma decisão e entregar sua vida para Jesus. Quer tomar uma decisão de renúncia. Quer renunciar ao velho homem, à velha criatura. E quer chamar a existência uma promessa de Deus. Em nome de Jesus. Tem alguém que hoje não tomou uma decisão por Jesus ainda? Quer voltar para Ele? Perdão, quer tomar uma decisão para Ele, entregando sua vida? Se não tem, eu não quero, mas quer voltar. Alguém que um dia teve uma experiência, mas a crítica fez você se desviar do propósito. Deus está chamando você hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém nesse lugar? Nós vamos adorar o Senhor. Se você tiver esse desejo de tomar essa decisão hoje, de mudar a tua vida, enquanto nós vamos estar adorando, você vai sair do seu lugar e você vai vir até aqui à frente para nós orarmos por você. Em nome de Jesus. Vai fazer cumprir a hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir a hora certa. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro nessa hora, meu Deus, para que assim como houve em Davi, através de uma provocação, ele descobriu, meu Deus, o quão grande ele era no seu interior. O quão grande era, meu Deus, o que já existia dentro do seu interior.
Eu quero declarar, meu Deus, que assim seja sobre nossas vidas. Que hoje nós venhamos descobrir o gigante potencial do poder do Teu Espírito que habita dentro de nós. Para que em nome de Jesus, Pai, nós possamos, meu Deus, ter uma semana de vitória diante de todos os gigantes que têm amedrontado a nossa vida, amedrontado a nossa história. Hoje, meu Deus, nós chamamos a existência as Tuas promessas. Nós chamamos a existência o cumprimento do Senhor sobre as nossas vidas. Nós chamamos a existência famílias saudáveis. Nós chamamos a existência casamentos saudáveis. Nós chamamos a existência, Pai, saúde sobre o enfermo. Nós chamamos a existência prosperidade financeira, aonde há escassez. Em nome de Jesus, nós chamamos a existência libertação, onde há prisões espirituais. Meu Pai, que assim seja, meu Deus, sobre a Tua igreja. Que assim seja sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém que foi provocado aqui hoje? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Você tem tudo para viver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Sabe por quê? Já está pronto. Se Ele falou, é porque Ele já fez. Em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Queridos, nós estamos encerrando o nosso culto. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus pela tua casa, pela tua família. Domingo que vem eu continuo essa mensagem. Eu quero que você amanhã esteja conosco aqui na oração, 7h08. Estaremos aqui orando, em nome de Jesus, perseverando, chamando à existência aquilo que nós queremos, que é a promessa do Senhor para nós. Bem, quinta-feira, nosso culto do renovo, estaremos aqui. E domingo, nosso culto da família às 5 da tarde. Amém? Em nome de Jesus. Teve alguém que fez aniversário esses dias que eu não orei? Cá. Alita. Mais alguém? Não? Estenda a mão para cá, vamos orar, abençoar. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, meu Deus, a vida da Donice, a vida da Jéssica, a vida da Thalita. Quero abençoar, meu Deus, a vida das suas filhas e louvar por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a cada uma delas. E eu quero declarar, meu Deus, um ciclo de vitória, um ciclo de conquista, um ciclo de saúde, um ciclo, meu Deus, onde o Senhor encontre o coração das suas filhas, alinhado ao teu, para que elas possam desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, cumprindo sobre a vida delas. Que o Senhor a livre de todo mal, a livre de toda seta maligna, e que através da vida das tuas filhas, a cada dia desse novo ciclo, elas possam bendizer o teu nome, em nome de Jesus. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Parabéns, Deus abençoe. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos, nós tomamos posse. Nós cremos, meu Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. Nós chamamos a existência. E assim, meu Deus, nós queremos que viveremos a melhor semana das nossas vidas. Eu oro abençoando os teus filhos. Declaro sobre eles, meu Deus, ainda um final de noite, meu Deus, na tua presença. Um sono reparador e tranquilo. E um novo dia do Senhor nas suas vidas. Bota a mão sobre a tua cabeça. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as comunhões e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todos nós, com toda a nossa casa, toda a nossa família, toda a nossa parentela, hoje e para todos sempre. Shalom. Deus abençoe a sua vida.